Boa noite. Auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal já identificaram cerca de 60 milhões de reais em sonegação de impostos de empresas investigadas na Operação Maus Caminhos, acusadas de participar de um esquema que desviou outros 112 milhões de reais da saúde, graças a um esquema de propinas a políticos do Estado. O esquema de desvio de recursos da saúde pública do Amazonas movimentou mais de 100 milhões de reais desde 2014, de acordo com as investigações. Foram identificados crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa apurados pelo Ministério Público e Polícia Federal. Mas a Receita Federal também identificou a prática de sonegação de impostos que chegam a aproximadamente 60 milhões de reais. Ao todo, são 8 processos que apontam os envolvidos. 4 envolvendo pessoas físicas, 4 envolvendo pessoas jurídicas e algumas situações que já foram identificadas como movimentação financeira incompatível, variação patrimonial descoberta, omissão de faturamento, sonegação de contribuição previdenciária e a infração à legislação que concede isenção para algumas entidades com finalidade social. Então, esse trabalho está em andamento. O delegado explicou ainda quais serão os próximos passos após a conclusão do procedimento para apurar a sonegação fiscal dentro do esquema de desvio de verbas da saúde no Estado. A partir da conclusão do trabalho de fiscalização, onde os auditores responsáveis pela condução dos trabalhos, eles estão coletando provas e documentos relacionados aos fatos que foram identificados. A partir da conclusão, essas provas e documentos e a representação, ela é encaminhada ao Ministério Público Federal para promover uma ação penal relacionado às infrações tributárias que foram cometidas. Por questões sigilosas do processo, a Receita Federal não pôde dar detalhes sobre as empresas envolvidas. O Instituto Novos Caminhos, que possuía contratos firmados com o governo do Estado como organização social, foi usado para desviar milhões da área da saúde do Amazonas, de acordo com o Ministério Público Federal. O médico e empresário Mohamed Mustafa, que teria coordenado as fraudes que levaram também para a prisão por envolvimento ex-secretários do Amazonas, o ex-governador do estado, José Melo, e a esposa, tinha a intenção de expandir para outros estados os serviços do INC, segundo o depoimento de uma testemunha no processo da Operação Maus Caminhos. A Polícia Civil da capital prendeu na noite desta terça-feira parte de uma organização criminosa que atuava no roubo a motoristas de aplicativos e residências. Os acusados marcavam encontros com as vítimas por meio de sites de compra e venda na internet. Todo o esquema era comandado de dentro da cadeia. Vai pra lá, pô! Aí! Nas imagens, um motorista de 43 anos que estava com as mãos amarradas na mala do carro é resgatado pelos investigadores da Polícia Civil. Foi na noite desta terça-feira, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O autônomo, que trabalhava no aplicativo de transporte privado que não teve o nome revelado, foi surpreendido após pegar uma corrida no bairro da Compensa, zona oeste. No endereço, ele foi abordado por Francisco Vieira Júnior, de 25 anos. Assim que o suspeito entrou no carro, anunciou o assalto. E os 2 menores de 17 anos também entraram no veículo. Conforme o representante da categoria na capital, só no ano passado foram 14 assaltos registrados. Eles se utilizam de aplicativos, se utilizam de diversos meios e como iludibriar. Como os aplicativos ainda não estão aprimorados com foto do passageiro, etc e tal, e não impede que outro passageiro seja chamado para pegar outra pessoa, um cidadão comum, um parente, qualquer outra pessoa que pode chamar para ele, os motoristas muitas das vezes eles não negam
de ter essa pessoa estranha dentro do veículo. O que acontece, muitas das vezes a gente pegar esse tipo de meliante, que eu também sou motorista e passei por diversas situações, né? E hoje é um transtorno para a gente. De lá, o trio andou pela cidade e foi parar na Zona Norte, onde foram abordados na operação policial. De acordo com o delegado, eles estavam sendo investigados há um mês por cometer assaltos a residências e motoristas dos aplicativos Uber e 99 Pop. Nas diligências, Hudson Araújo Rego, de 24 anos, e a companheira dele, Samila Castro Silva, de 25, também foram presos. Eles marcavam encontros nas casas das vítimas, que anunciavam produtos em site de compra e venda na internet. Fazia contato com as vítimas, ao ter a confiança das vítimas, conseguia o endereço delas, montava uma equipe fora do Puraquequara de mais 3 comparsas e os recrutava para fazer essa abordagem. Segundo a polícia, o grupo pertence a uma organização criminosa comandada por um detento identificado como José Wilkerson Cunha da Silva, conhecido como Big Loiro, que está preso na unidade prisional do Puraquequara. Eles entravam nas casas, rendiam as famílias e roubavam tudo que tinha dentro e se evadiam do local. Televisores, armas, entorpecentes, projéteis e celular foram apreendidos durante a operação. Francisco foi autuado por associação criminosa, roubo majorado e corrupção de menores. Hudson por receptação e porte ilegal de arma de uso permitido. Junto com ele, Samila responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para audiência de custódia e os menores para a delegacia de apuração de atos infracionais. A medicação para a prevenção do HIV começou a ser distribuída hoje pela Fundação de Medicina Tropical. O medicamento é ofertado apenas para pessoas que não têm o vírus. O medicamento funciona como barreira de prevenção contra o HIV, antes que a pessoa tenha contato com o vírus. Em todos esses estudos foi identificado uma eficácia acima de 90%. Ou seja, é um índice bem relevante, né? Mas assim, esses índices eles estão intimamente ligados com a adesão ao medicamento. A medicação foi enviada pelo Ministério da Saúde e a Fundação de Medicina Tropical, que ficou à frente da distribuição no Amazonas, começou hoje a ofertar o medicamento. São 8 atendimentos por dia, realizados somente nas quartas-feiras. Mas o agendamento pode ser feito de segunda a sexta em horário comercial. Na triagem, é identificado se a pessoa pode aderir ao remédio. Após a prescrição, o usuário já passa na farmácia, pega o medicamento para 30 dias, certo? E com 30 dias esse paciente tem que retornar, realizar todos esses exames que eu citei, e aí o médico prescreve para 90 dias e a consulta passa a ser trimestral. O nome comercial do medicamento é Truvada e é indicado a pessoas que não têm o vírus HIV, mas que estão sob vulnerabilidade da doença, como casais sorodiscordantes, quando apenas um dos parceiros tem AIDS, além de profissionais do sexo e homossexuais. Mas os especialistas ainda alertam, o preservativo ainda é o método mais eficiente de prevenir o HIV. A pessoa que faz uso do Truvada, ela não pode achar que deve esquecer o preservativo, tá? O preservativo e o Truvada, eles são aliados, eles têm que estar juntos de forma complementar. Começou hoje em Manaus a pesquisa para diagnosticar a infestação do mosquito Aedes aegypti. A capital é uma das 9 cidades do país que apontou alerta de surto no mapa do Ministério da Saúde em novembro do ano passado. 28 mil imóveis da capital serão visitados até o fim de janeiro. Mesmo com o trabalho de combate contra o mosquito que continua espalhado pelas áreas urbanas do país, os riscos ainda preocupam as autoridades de saúde. Conforme o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti do Ministério da Saúde divulgado em novembro do ano passado, Manaus é uma das 9 capitais do país em alerta para surto de dengue, zika e chikungunya. A Secretaria Municipal de Saúde começou hoje a intensificar esse trabalho para visitar 28 mil imóveis da capital e para a pesquisa do primeiro diagnóstico de infestação do Aedes aegypti em Manaus.
Na zona oeste serão 6.000. 4 bairros dessa região ainda apresentam maior incidência do mosquito. O foco dos agentes de saúde são os domicílios, para analisar possíveis criadouros. Isso é reflexo da conscientização da população, dos trabalhos, entendeu? E a intenção é que sempre haja redução. O maior número de depósitos da larva do vetor são encontrados em recipientes plásticos, garrafas PET, latas, pneus, sucatas e entulhos. Esse trabalho é intenso, eles verificam tudo. É um perigo. Um mosquito pode depositar mais de 100 ovos num só lugar. Eles levam até 45 dias para alcançar a fase adulta. Por isso, a Secretaria de Saúde do município intensifica essa ação. Nós temos uma preocupação de não termos, né, esse mosquito transmitindo aí essas 3 doenças, e até agora a gente tem conseguido, através de uma busca, de estar intensificando, de estar trabalhando, de estar aí junto com a Secretaria fazendo esse movimento, a gente conseguiu em não ter ainda uma epidemia de nenhum desses 3 agravos. Qualquer foco do mosquito já deixa a dona Marília desconfiada. Ela se previne para não deixar o vilão entrar na casa dela. Eu me preocupo muito mesmo, porque eu já tenho idade e tenho 3 crianças. Né? Se eu não cuidar da limpeza, estar ali atento, né? É mais fácil ter a doença, né? Mas graças a Deus, tudo bem. Além do trabalho de prevenção, os agentes de saúde também dão orientação para os moradores. 10 minutinhos nosso, né? Que a gente vai para as casas, olhar o quintal tudinho, e eles mesmos estão tirando uns 10 minutinhos para olhar o seu quintal, né? Se tiver água parada, camburão, caixa d'água, qualquer coisa que você vê que acumula água no quintal tem que tirar, né? A ação acontece simultaneamente em todas as zonas da capital até o dia 31. O Ministério da Saúde, ele preconiza que todos os municípios do Brasil realizem o seu diagnóstico de infestação, que é o LIRA-A, né? E com esse indicador se desencadeia outras ações, como a limpeza pública, né? Como a educação em saúde, né? A visita domiciliar pelo ACS, pela agente de endemias, né? E é um indicador entomológico. E apesar do mosquito também transmitir a febre amarela, a Prefeitura de Manaus já afirmou que, por aqui, a doença não é registrada há mais de 10 anos. O projeto Zona Azul para ordenar as vagas de estacionamento no centro de Manaus começou a operar hoje em fase de testes e sem cobrança. A tarifa prevista para ser cobrada daqui a um mês é de R$ 3. O Sistema Zona Azul, programa da Prefeitura para o funcionamento de estacionamento rotativo pago em ruas do centro, começou a funcionar nesta quarta-feira, mas terá cobrança somente a partir do primeiro mês de atividades. O serviço será administrado pelo Consórcio Amazônia, que realizará, na fase de testes, trabalho educativo aos motoristas. Para a população tomar conhecimento de como funciona o sistema, de como vai utilizar os créditos. Será possível solicitar e pagar pelo uso de vagas disponíveis, que inicialmente são 1.500 para os monitores nas ruas, por meio do aplicativo Zona Azul Manaus e até em comércios que funcionam próximos às vagas. É o princípio da rotatividade. Ninguém pode passar mais do que 3 horas na mesma vaga. A rotatividade das vagas deve proporcionar aproximadamente 20.000 oportunidades de estacionamento por dia, com o serviço em pleno funcionamento. Se sair como está no projeto, vai melhorar sim, bastante. Mas e o preço, R$ 3 a hora? Eu acho que está acessível, certo? Desde que facilite também a nossa mobilidade. A Prefeitura reforça que o objetivo do novo sistema é organizar o fluxo de estacionamento de veículos no centro da cidade. Que passa a dar melhores condições de trânsito ao centro da cidade de Manaus, faz parte inclusive de uma política de valorização do centro da cidade de Manaus. Eu gostaria também aqui de relatar, registrar a ausência aqui do meu marido, porque ele tem um problema sério de coluna e hoje ele teve uma crise muito séria e por esse motivo ele não está aqui hoje. Mas olha, a intenção dessa concessionária em parceria com a Prefeitura é justamente organizar o centro da cidade. O sistema passa a funcionar em caráter experimental 7 anos depois de o projeto de lei do Zona Azul ter sido aprovado na Câmara Municipal de Manaus, na gestão de Amazonino Mendes como prefeito. Posteriormente, o prefeito Arthur Neto regulamentou a lei.
Segundo a gestão atual, várias situações contribuíram para o atraso da implantação do Zona Azul. Muitos problemas ocorreram, o cenário econômico do nosso país, a dificuldade financeira, problemas internos no consórcio. Então agora eu acho que é momento de olhar para frente. Nós temos a situação dos flanelinhas, que também agora eles vão ter dignamente um trabalho, não sei se vão continuar sendo chamados de flanelinhas, mas não, de monitores. Alguns flanelinhas não puderam ser aproveitados devido a algumas situações pessoais. Mais detalhes, como ruas e horários disponíveis, você pode encontrar no site da Band Amazonas, band.com.br/Amazonas. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 33 graus. Em Envira, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam de 23 a 32 graus. Em Pauini, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. E em Alvarães, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam de 22 a 34 graus. O município de Barcelos, no Alto Rio Negro, vai realizar nesse mês de janeiro o 24º Festival do Peixe Ornamental, com a disputa dos grupos folclóricos Peixe Cardinal e Acaradisco. O 24º Festival de Peixe Ornamental de Barcelos vai acontecer entre os dias 25 a 28 de janeiro. É um evento que vai ser permeado pelo talento do nosso povo, pelas belezas da nossa terra, pelas belezas da nossa gente e, sobretudo, um processo de valorização, de resgate desse conjunto que representa a riqueza da nossa cultura, da nossa arte, do nosso folclore. O evento também tem como objetivo divulgar a cultura e produtos da região, além de divulgar o potencial turístico do município de Barcelos, no Alto Rio Negro. Na primeira capital do estado do Amazonas, o maior arquipélago fluvial do mundo, com mais de 700 ilhas. Nós temos a maior queda d'água do Brasil, praias belíssimas, uma gastronomia de primeiro, um povo acolhedor. Ou seja, quem for a Barcelos vai se sentir em casa. Que realmente se difunda bem todas essas atividades no interior, o turismo, para atrair turista, lógico, e gerar renda e emprego. Um evento que traz um tradicional duelo que envolve música, arte cabocla e indígena, com disputa dos grupos folclóricos Peixe Cardinal e Acaradisco. Acaradisco reúne o clã, o elioso encontro de xamãs, brancos, negros e os guerreiros, vivos do mundo inteiro. Batulo feituço, filho de Mariuã. O juiz titular do 11º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, Francisco Soares de Souza, condenou a operadora de plano de saúde, Apvida, a pagar indenização de R$30 mil a uma família de Manaus. De acordo com a decisão, funcionários do Hospital São Lucas negaram atendimento emergencial a uma criança de 1 ano e 8 meses que foi levada para assistência hospitalar depois de ser encontrada com pedaços de vidro na boca e com possibilidade de ter engolido vidro. Na sentença, o magistrado apontou que a negligência representou atitude inaceitável por não prestigiar a vida em detrimento da inadimplência de 6 dias na mensalidade. A Apvida ficou de se pronunciar amanhã sobre este caso, mas informou que recorreu da decisão. O Amazonas é uma das maiores potências do mundo no jiu-jitsu e a maioria dos talentos são revelados em competições locais que movimentam o calendário de competições dos amantes da luta. É em cima do tatame que surgem os grandes nomes do esporte amazonense. Nos últimos anos, o jiu-jitsu se tornou trampolim para quem deseja seguir carreira na luta. E tudo começa em competições locais, que, diga-se de passagem, são de alto nível.
Em 2018, o calendário de competições começa cedo. Nós estamos abrindo o calendário agora em janeiro, né? Nós teremos nós já vamos dar continuidade que na primeira quinzena de março já teremos a Taça Amazonas de Jiu-Jitsu, que é de kimono. Aí depois em abril teremos o 5º Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Pro. Aí teremos o Jungle Cup, o Amazon Cup e a Copa Cidade de Manaus, finalizando o calendário anual de 2018. A primeira competição acontece já no dia 20 de janeiro. É a 6ª edição do Amazon Warrior, torneio de jiu-jitsu sem kimono. Então nós criamos o Amazon Warriors, que é um evento aqui da região norte, né? É um evento com a marca do Guerreiro do Amazonas. Amazon Warriors significa Guerreiro do Amazonas. E nós criamos esse evento aqui na região para poder abraçar todas essas modalidades aí de luta de solo. Na sequência, os jiu-jiteiros vão encarar uma competição que vale contrato de patrocínio para a carreira. É o primeiro super absoluto de jiu-jitsu que vai premiar os melhores lutadores do Amazonas em cada categoria. No absoluto vai ser assim, os campeões das categorias vão lutar até leve ou acima de leve. Então, cada um já sabe o seu peso. Ao ser classificado, ele vai lutar até leve e acima de leve. Outra coisa muito legal, feminino e masculino, tá? A partir do 10-11 até o faixa marrom masculino, todos serão contemplados com contrato de patrocínio no absoluto. Quem é atleta sabe da importância de participar dessas competições. Às vezes o atleta não tem condições e ter um patrocínio assim para você não tirar o seu dinheiro que você arrecada para comprar um kimono e tendo já o patrocínio, ele já lhe dá, então já é super faturado mesmo. Isso faz com que o atleta fique tranquilo para treinar só. Até o final do ano, os lutadores amazonenses vão poder mostrar suas performances em pelo menos 11 torneios de jiu-jitsu profissional. São oportunidades para mostrar que o Amazonas vai continuar revelando talentos e sendo um celeiro de lutadores para o Brasil. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã.